Eu que agradeço. Bom dia, irmãos, boa tarde, alguns. É uma alegria estar aqui com vocês, rever tantos, né, que há tempos a gente não se vê. Uma grande alegria. O objetivo dessa minha participação aqui, essa minha intromissão na reunião de vocês, é a gente partilhar um pouco sobre a Secretaria dos Setores Produtivos. Eu participei dos retiros dos Econômicos, né, e conversando com o Padre Adalto, a gente achou importante partilhar também com os RLs, né, aquilo que a gente apresentou no retiro dos Econômicos, para que vocês possam também assim entender, né, como nós estamos tentando ajudar, né, e direcionando os setores produtivos das missões, e vocês possam também ajudar os próprios econômicos locais das missões de vocês. Tá? Então a gente vai matar dois coelhos de uma caixadada só, né? Vocês vão entender um pouco mais sobre essa dimensão dos setores produtivos e também vou ajudá-los também a como acompanhar o econômico local, né, nessa dimensão, né, dos setores produtivos, que como a gente vai ver, né, é uma coisa às vezes um pouco desafiante, né, bem diferente do que a gente está acostumado. Tá joia? Então eu vou só compartilhar aqui minha tela para a gente começar, tá bom? Vocês estão vendo aí? Dando para ver? Estão me ouvindo bem? Sim, Então, ok, vamos lá, né? A gente vai falar um pouco então sobre os setores produtivos, né? É, não estou conseguindo passar aqui. Tá, agora vai. Então, meu nome é João Edson, sou consagrado com promessas definitivas na comunidade de vida. Esse ano completei 30 anos de comunidade de vida. Né? Sou casado com a Gorete, temos 5 filhos, 3 estão no céu, os outros dois, a mais velha é consagrada da Aliança e está em missão na ilha de Marajó, e o mais novo é postulante da Aliança. E atualmente nós estamos em missão aqui na Diaconia, né? Como já falei, hoje eu sou responsável pelas edições Shalom e pela Secretaria dos Setores Produtivos. E eu gostaria de começar com a regra de ouro do trabalho cristão, que está lá em 2 Tessalonicenses 3:10, né? Quem não quer trabalhar também não deve comer, né? Nós vamos trocar umas ideias, né, sobre os setores produtivos numa missão. Nós veremos 5 pontos, tá? O conceito do que é um setor produtivo, a secretaria propriamente dita de setores produtivos na diaconia, dicas práticas, né, de como abrir e ou desenvolver o setor produtivo da missão. Quais são as 8 principais orientações que nós temos dado para os setores produtivos? As 3 ações do econômico local que são vitais ou não para o desenvolvimento do setor produtivo da missão. E então nós responderemos juntos à questão, né? Qual é o papel do setor produtivo na minha missão? Joia? O primeiro conceito, então, seria, né? O que é um setor produtivo? Setor produtivo, ou setores produtivos, são aqueles setores da comunidade que se envolvem na dinâmica evangelizadora da comunidade através da comercialização de produtos ou serviços. Diferente de um setor normal, eles devem funcionar, entre aspas, assim, né, como uma empresa, que tem obrigações com fornecedores, com clientes e etc. Seria estranho uma lanchonete ou uma livraria, né, começar o mês pedindo doação para pagar os seus fornecedores, os seus funcionários, as suas despesas normais, concorda? Isso é absolutamente compreensível para um setor, uma dimensão pastoral da comunidade, né? Mas para um setor produtivo soaria muito estranho.
E é por isso que nós temos a orientação que todo setor produtivo tenha o seu capital de giro resguardado, que é exatamente para que ele possa, cumprir com essas obrigações, né? Quais são os setores produtivos que a comunidade tem hoje, que ela entende como setor produtivo, né? São as lanchonetes, as livrarias, o Colégio Shalom, as rádios, as casas de retiro, as edições, as oficinas de velas, de ícone, de material litúrgico que nós temos, né? E para esses setores produtivos é que existe na Diaconia Geral a Secretaria dos Setores Produtivos, que tem como missão orientar e acompanhar os setores produtivos no seu desenvolvimento, né? E para isso nós contamos hoje com uma equipe enorme de 3 pessoas dedicadas, né? Dedicadas a isso. Para o acompanhamento das lanchonetes, nós temos a Maria Eduarda. Para o acompanhamento das livrarias, nós temos a Valdelice, a Val. E para acompanhar as casas de retiro, nós temos o Gustavo. E além desses, que eles estão dedicados, né, mais assim, nessa dimensão, nós temos também alguns setores das edições Shalom, que servem também às lanchonetes, às livrarias, às casas de retiro e etc. São os setores como o setor administrativo, financeiro, marketing, entre outros, né? Atualmente, as nossas atividades como Secretaria de Setores Produtivos, eu resumiria em três, né? No primeiro aspecto, na dimensão dos recursos humanos, nós temos o acompanhamento individualizado de cada coordenador, né, dos setores produtivos. Na dimensão da capacitação, nós temos os treinamentos mensais via Zoom e estamos estruturando uma universidade corporativa no Shalom Play, que é uma área só para os coordenadores, né? Os econômicos também já têm acesso, a grande parte, né, deles já tem acesso também. De todo o treinamento que nós temos, nós disponibilizamos nessa área também que nós estamos chamando, né, nessa universidade corporativa. E na dimensão da gestão, a capacitação é em vista da gestão, né? Mas a gestão propriamente dita, nós temos trabalhado na questão do sistema de frente de loja, que é para que se possa registrar todo o movimento, né, que acontece ali no setor produtivo, e alguns assistentes virtuais com o uso de IA que nós estamos desenvolvendo e testando com alguns setores produtivos, e depois a gente vai disponibilizar para todos. Tá joia? Deu para acompanhar até aqui? Estamos juntos? Posso prosseguir? Então vamos lá, né? Eu passei esse material, né, como eu falei, no Retiro dos Economos. Essa parte aqui eu vou passar um pouco mais assim por cima, tá bom? Mas só para vocês terem ciência, eu não vou me deter muito nessa parte agora, porque a outra eu acho que vai ser bem mais interessante para vocês, tá bom? Mas nós vamos dar então algumas dicas. Ui, perdão, mexi aqui, né? Vamos dar algumas dicas de como desenvolver os setores produtivos na missão, né? Ou como implementar, como pôr em execução o setor produtivo na missão, tá? Nós vamos dar um passo a passo de 4 etapas. E a quarta, eu tenho certeza que vai fundir ou explodir a cabeça de vocês, no bom sentido, tá? Espere aí. A primeira etapa seria uma pesquisa de mercado. Uma pesquisa onde a gente vai ver as oportunidades, os empecilhos, na obra, na igreja, nas redondezas. Então, para a gente iniciar um setor produtivo, né? Se não é uma lanchonete, não é uma livraria, como já é própria nossa, né? A gente vai pensar em outro setor produtivo, como recentemente, acho que foi ano passado, por exemplo, o Discipulado de Quixadá criou o das alfaias, né? Para isso, a gente fez uma pesquisa, né? A gente fez um trabalhozinho prévio para iniciar, para não ser uma aventura assim, sem base alguma, né? Depois disso, nós vamos fazer uma avaliação interna para ver se nós temos as instalações necessárias, nós temos os recursos humanos necessários, quais são as parcerias necessárias para iniciar esse setor produtivo, né?
Então, a gente faz essa avaliação para, feito isso, nós podermos partir para a outra etapa, que é fazer um plano de negócio ou um planejamento estratégico e um planejamento orçamentário, tá? Quando fazer um plano de negócio? Plano de negócio, ele está muito em voga, né, na comunidade, até no plano evangelizador, né, no plano de sustentabilidade, melhor dizendo, está falando dele lá, mas o plano de negócio, ele é fundamental quando nós vamos abrir um negócio novo. Por exemplo, nós estamos agora estruturando, né, e pensando em fazer um negócio novo aqui na secretaria, que é a SH Mídia. Seria uma TV corporativa para adotarmos no centro de evangelização e tal. Para isso, nós estamos fazendo dois planos de negócio. Um plano de negócio da secretaria, né, desse negócio que surgiria aqui dentro, e um plano de negócio para as missões, para eles entenderem qual a vantagem, como vai ter que ser conduzido aquele novo negócio, né, digamos assim, dentro da missão. Para abrir uma lanchonete, uma livraria, precisa de um plano de negócio? Não. Por quê? Porque eu já conheço aquele negócio. Eu já tenho como dialogar com Você mesmo já tem experiência de outras missões, né? Mesmo que você esteja chegando numa fundação que não tem ainda a lanchonete, a livraria, mas com certeza, né? Muito provavelmente você já passou por alguma missão que tinha a lanchonete, a livraria, já participou ali, já viveu ali, né? Vendo a dinâmica e tudo. Então a gente já tem uma experiência e é fácil para aqueles que não tenham experiência, ligar para a missão do lado e dizer, ei, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? E a gente entrega de mão beijada como é que faz ou deixa de fazer. Concorda? Mas se a gente vai abrir, por exemplo, uma TV corporativa, alguém aqui já teve uma TV corporativa na sua missão? Dificilmente, né? Então a gente vai ter que fazer um estudo, né? A gente faz pesquisa, a gente faz, tem uma trabalheira medonha para a gente conseguir montar esse plano de negócio. Quando a gente vai abrir, por exemplo, uma lanchonete, uma livraria, uma casa de retiro, basta a gente fazer o planejamento estratégico e o PO. No planejamento, a gente vai definir aquilo que é básico, né, do planejamento, o que, como, quando, quanto fazer, definir a proposta de valor, definir o público-alvo daquele setor produtivo, quais seriam as parcerias estratégicas para que ele alavanque mais rápido e as estratégias comerciais. Aí nós temos o planejamento estratégico de um setor que a gente já conhece, ou que se eu não conheço pessoalmente, é muito fácil para nós, como comunidade, ter o material, tá? Por exemplo, a lanchonete e a livraria, a gente tem um manual da lanchonete e da livraria, né? Perdão. E um planejamento orçamentário, que eu vou descrever os custos e as despesas, eu vou ter a previsão de receita, de investimentos, de capital de giro daquele setor, eu vou ter a previsão do repasse para o centro de evangelização, né? Aquilo que o setor produtivo vai ajudar no sustento do centro de evangelização ou da missão, né? E por fim, a etapa mais importante, como eu falei, né, que vai fundir a sua cabeça, que é um componente importantíssimo dessa dimensão dos setores produtivos, que é a dimensão do empreendedorismo. Como o empreendedorismo é um mundo à parte, né, principalmente se falando, aqui eu estava falando para os econômicos, né, mas talvez para nós também, né, como RLs. Então, antes, melhor do que eu falar, eu vou passar um videozinho rápido, tá, breve, são 4 minutos e pouco, se não me engano, que ele vai falar um pouco sobre essa questão do empreendedorismo melhor do que eu, tá bom? Vou compartilhar de novo aqui a minha tela. Quer dizer, perdão, antes disso, alguém tem alguma pergunta, alguma questão, assim, deu para entender em linhas gerais até agora? Então vamos lá.
O lixo antigamente era muito mais rico, jogava-se muito mais coisas. O lixão era um lugar que para mim era um paraíso. De lá eu tirava tudo, além do sustento da família, eu ainda conseguia produzir o suficiente para ganhar dinheiro e guardar o dinheiro. Colocava o dinheiro na latinha, levava para casa. Do lado de casa tinha um terreno baldio. Nós enterrávamos o dinheiro, latinha por latinha. Um belo dia nós chegamos à tarde para enterrar uma latinha e nós olhamos. Para nossa decepção, alguém tinha ocupado o terreno, passado a máquina e junto com a limpeza foi nosso dinheiro. Foi aí que eu quebrei pela primeira vez. Geraldo Rufino nunca desistiu de absolutamente nada. Nós preparamos um gramado que tinha na favela, colocamos 2 traves, cobrava das crianças para jogar, mandamos fazer 2 jogos de camisa, ficou um negócio bacana. Vendimos limão no final de semana, isso fez com que a gente ganhasse dinheiro de novo. Mas aí, meu pai teve um problema financeiro, meu pai não ficar triste para poder salvar meu pai, aí nós quebramos de novo. Eu acabei conseguindo arrumar um emprego de office boy numa multinacional. E eu comecei a trabalhar para mim, papel de dono. Eu chegava de manhã, o primeiro que chega, o último que sai. E eu comecei a crescer. Aquilo possibilitou que eu começasse a continuar ajudando a família. Nós fomos passeando praticamente a vida inteira. E sereno, pro resto da vida. A vida inteira. Eu comprei uma Kombi, dei pro meu irmão trabalhar. Aí uma segunda Kombi que trocou no outro caminhão, que vieram meia dúzia de caminhões. Um belo dia de manhã, eles foram sair e bateram um atrás do outro. Aí adivinha, né? Quebramos de novo. Juntamos todas aquelas peças que sobraram e fomos vender essas peças para manter a nossa credibilidade. No que parecia ser um problema, que era o acidente dos 2 caminhões deles, meu pai foi visionário, viu uma necessidade no mercado incrível. Daí surgiu a JR Diesel. Fiz parceria com estrangeiro, eles foram embora e nós quebramos de novo. Só que dessa vez a conta era maior. Eu fiquei com a dívida de 16 milhões. Olha, eu conheço o Geraldo há pelo menos 40 anos e uma coisa que eu acho sensacional nele é que ele não muda. E eu comecei de novo. E vocês já sabem onde termina essa história, né? Que era só uma lojinha, virou a maior empresa de gestão automotiva da América Latina. E continua crescendo 30% ao ano, independente do modelo de cada crise que aparece. Se tiver uma pedra no caminho ou algum tipo de crise, eu começo de novo fazendo outra coisa. O Geraldo sempre teve muita facilidade em passar para as pessoas a forma fácil de ver uma coisa que todo mundo enxerga, que é muito difícil para as pessoas encarar isso como aprendizado, como felicidade. O meu pai é irritantemente feliz. Aí eu falei pra ele, pai, escreve um livro. Ele foi lá e escreveu logo 2. E motivado em fazer outra coisa, depois dos livros vieram palestras, eventos, mentorias, outros acontecimentos e de repente eu me vi o catador de latinha, o catador de sonho. Nós começamos com o Geraldo um pouco mais de 2 anos, ele tinha 74 mil seguidores, hoje tem mais de 1 milhão de seguidores. Se a gente somar todas as redes dele, todo o propósito dele foi superado. Não importa se eu estou fazendo palestra, evento, mentoria para 1, 2 ou milhares de pessoas. Eu vou sempre com um propósito muito claro. Eu sempre tive a minha vida muito focada no meu propósito. Fazer diferença para a vida dos outros. Ele tem o propósito de ajudar uma pessoa, de impactar uma pessoa. Hoje, por semana, ele impacta milhões de pessoas. Hoje eu tenho o prazer de ter como uma das minhas referências e a alegria de poder chamá-lo de meu amigo. Gente, eu tô muito feliz. Eu descobri que eu não tenho 1 milhão de seguidores. Eu tenho 1 milhão de conexões de coração para coração. É nóis! Já conheciam essa figura? Padre Rômulo, quer falar? Ô, João, você está me ouvindo? Sim, sim. Bom dia, caríssimo. Alegria tê-lo E é conosco. bom. Desculpa, é que o apartamento aqui do lado está fazendo uma reforma e talvez você vai escutar um ruído aí. João, é a segunda vez que eu te escuto falar e para mim soa novo. Eu queria que tu explicasse. Por que, no caso da livraria e lanchonete, hoje a gente não precisa mais ou não precisaria mais de um plano de negócio, poderia partir já direto para o plano orçamentário? Aí você já deu uma ideia aí da dimensão de que já se tem experiência. Agora, a questão assim, por exemplo, no plano de negócio,
a gente faz um estudo ali meio que ambiental do contexto, do local, do bairro, da cidade, enfim. Se a gente fica num plano orçamentário somente, por exemplo, a gente não correria algum risco, porque às vezes a realidade de uma missão, pelo menos aqui no Rio, às vezes até de uma região, diferencia muito, sabe? Tipo, Zona Sul, Zona Oeste, Zona Norte. Aí é mais uma pergunta mesmo, porque pelo menos no a gente ouvia mais dizer que sempre é o PN, plano de negócio, PA, planejamento estratégico, PO, plano orçamentário, né? E hoje, para esses setores especificamente, a gente já não precisaria tanto. Aí é só uma pergunta mesmo, assim, uma curiosidade. Isso foi claro? Sim, Deu sim. para ouvir aí, né? Porque estão acabando Deu, aqui do lado, deu. tá um show. Ah, deu normal. Não, basicamente é porque o plano de negócio, ele é fundamental quando a gente vai fazer, a gente vai iniciar um negócio que a gente não tem experiência na coisa, né? Então, é trabalhoso, primeiro de conversa, né? Ele é uma coisa que dá muito trabalho, são no mínimo 50 páginas, um plano de negócio bem feito, né? Mas é em torno, normalmente, é umas 70 páginas, né? Se a gente vai fazer um plano de negócio bem feito, né? Ele é trabalhoso e ele, exatamente como é um negócio que eu não conheço, eu não tenho experiência, eu não sei como acontece, quais são as nuances daquele negócio, eu preciso do plano de negócio que ele vai me forçar a ir aprofundando cada detalhe, né? Do financeiro, do administrativo, do comercial, ele vai me forçar a fazer um estudo, a pesquisar na internet, em fazer benchmark, sei lá, contratar consultoria e tal, para que eu possa entender o que é necessário nesses âmbitos, né, do administrativo, do financeiro, do comercial, do jurídico, do sei lá o que mais, né, da parte de estrutura, de planta, de fábrica, se for o caso, né? Todas essas áreas, eu vou ter que fazer um estudo detalhado, eu vou ter que fazer um estudo também financeiro, né, de um melhor e de um pior cenário possível naquilo ali. Por quê? Porque eu não tenho conhecimento de causa. Então, se eu vou abrir uma franquia, isso já me chega pronto, né? Se eu vou contratar uma franquia, a franquia normalmente me entrega pronto isso. Entende? No caso da lanchonete e da livraria, nossa, é como se fosse uma franquia, a gente já tem isso pronto, a gente já entende. Em alguns locais, tudo bem, eu vou fazer o planejamento estratégico aqui da lanchonete, da livraria, e eu queria dar um passo enorme, eu vou fazer um investimento aqui 50% maior do que eu já fazia, ou o dobro do que eu faria. Vale a pena ou não? Ah, vamos fazer um estudozinho, né? Aí eu não preciso fazer um plano de negócio. Eu posso fazer um estudo ambiental, eu posso fazer um estudo da clientela, da concorrência, ali o que é uma pesquisa, né, de mercado, ver o que é que as pessoas estão gostando, não estão, espero ou não. Por exemplo, nós estamos agora reformando a lanchonete do Shalom da Paz. Uma das coisas que nós estamos fazendo lá são duas pesquisas. Uma para o público que entra no centro de evangelização e uma outra com as pessoas que compram na lanchonete. Nós aplicamos duas pesquisas distintas, diferentes, para a gente entender qual é a avaliação das pessoas que comprou na lanchonete, o que é que ela achou do atendimento, da comida, do isso, daquilo outro, e qual é a expectativa e o porquê que a pessoa entra no Shalom e não compra na nossa lanchonete. A gente fez essas duas pesquisas e a gente, para a reforma, a gente está levando em conta o resultado dessa pesquisa. Entende? A gente não fez só o planejamento, porque a gente já tem experiência de lanchonete, vamos fazer. A gente sentiu a necessidade de fazer uma pesquisa com o nosso público. A gente fez uma pesquisa ao redor, ver o que é que tem de concorrência, o que é que serve, o que é que não serve. É muito forte no Shalom da Paz o caldo.
dia de segunda, de acho que é quinta e sexta, não me lembro agora direito. A gente fez uma pesquisa. Tem caldo aqui na região? Entendeu? A gente fez uma pesquisa também da concorrência e do nosso público, da nossa clientela. A gente foi um pouco além do plano, do planejamento estratégico, mas não precisava fazer um plano de negócio, ok? Então, voltando um pouco aqui para o empreendedorismo, né? Para ter uma empresa, né, que os nossos setores produtivos, como eu falei no início, né, eles têm que funcionar como uma empresa, a gente tem que ter sangue no olho, né? Porque eu não vou iludir vocês, né? Um setor produtivo dá trabalho. Tem que ser com profissionalismo. As pessoas não reclamam de uma oração mal conduzida ou sem unção, mas elas reclamam muito, e é muito mesmo, de um sanduíche ou de um atendimento mal feito na livraria, na lanchonete, na casa de retiro, no que for. Vocês já sentiram isso na pele? Né? Então, a Secretaria dos Setores Produtivos, um dos nossos objetivos, né? A gente tenta orientar e acompanhar os setores produtivos das missões para que eles se desenvolvam, para que os gestores sejam empreendedores. Eles, é isso que a gente tem batido muito, nessa dimensão do empreendedorismo. A gente não pode ficar atrás do balcão, na lanchonete, na livraria, esperando o cliente entrar. Porque uma das coisas que a gente notou já faz 2 anos, é que a culpa, quando a gente ia apertar, né, o coordenador, é por que que você não bateu a meta, por que que tá tão pouco? As pessoas não entram, aí tu fica no birô esperando que entre. Faça uma marmota lá na frente, chama o povo, né? Você não vê o povo no meio da rua não chamando, né? As pessoas, quando o negócio, a pessoa depende do negócio dela, ela vai pro meio da rua, fica, se veste de palhaço, fica chamando o povo. Já viram isso? Né? Bota uma caixa de som, faz qualquer coisa para atrair o público, né? Paga uma luva, um aluguel enorme para estar dentro de um shopping onde tem as pessoas ali já meio que garantidas, né? Os nossos setores produtivos, eles estão meio que dentro de um shopping, porque eles têm um público garantido. O centro de evangelização, ele tem um movimento constante, né? As pessoas são motivadas a comprarem os nossos livros, né? A irem na lanchonete, né? Então, não é uma desculpa, né? Porque as pessoas não entram. Tá joia? Eu vou compartilhar de novo aqui a minha tela, porque a gente vai ver agora, então, no, nos Economos, né? Eles nos pediram para a gente apresentar quais são as principais orientações que nós temos dado para os setores produtivos, tá? Espera aí, gente. Então, quais são essas 8 principais orientações? A primeira delas é seguir o manual interno. Tanto a lanchonete como a livraria, eles têm um manual. A gente pede que eles sigam esse manual. A gente orienta também que eles participem das reuniões mensais que nós temos para treinamento, para tirar dúvida, para capacitação. Nós orientamos nessa perspectiva também de que eles sejam empreendedores, né? Que eles saiam de trás do balcão e eles articulem as ações com os outros setores da obra local. Nós orientamos muito que eles apliquem as campanhas mensais. Nós montamos as campanhas, nós mandamos o material gráfico e tudo para que eles coloquem, né, na livraria, nas redes sociais e tal. Mas é um desafio ainda. Falando em redes sociais, uma das coisas que nós orientamos é que eles não tenham redes sociais, principalmente Instagram. Por quê? Porque dá uma trabalheira enorme ter uma rede social. E aí o cara já não consegue levar a termo a lanchonete e a livraria. Ele vai ter uma rede social para poder divulgar as coisas dele, só que na missão já existem redes sociais onde a obra e a comunidade acompanham. Tem o Instagram oficial da missão,
tem, por exemplo, no Rio de Janeiro tem um Instagram do Padre Rômulo, se ele bota lá, todo mundo vê, né? Então, eu não preciso criar um Instagram do zero, fazer o maior esforço do mundo para criar audiência naquele Instagram, para depois eu começar a divulgar. Toda célula comunitária, todo grupo tem um grupo de WhatsApp, então a gente manda as artes já para o WhatsApp, para Instagram, e pede que eles coloquem esse material nos grupos de WhatsApp da missão e nas redes sociais da missão ou de influenciadores, né? Pessoas que tenham muitos seguidores da própria missão. O URL, o CAP do econômico local, né? De alguma pessoa que seja influencer, né? Assim, digital na missão. Então, o setor não precisa ter rede social. Tá joia? A gente pede que eles elaborem o planejamento estratégico levando em conta o calendário da missão, porque é assustador, mas acontece, viu? A pessoa liga para as edições, por exemplo, né, e diz: "Ei, nós precisamos de 50 ou de 100 enxertos urgente, porque vai ter um seminário no próximo final de semana e eu não sabia." Dá vontade de dizer: "Chegou agora? Seja bem-vindo à missão." Não, faz 3 anos que eu estou aqui na missão. Ah, merece uma medalha uma pessoa dessa, né? Porque ela não sabia que vai ter um seminário com 50 pessoas. Não se articulou, não acompanha o calendário, né? Sim, fica muito difícil. E não tem correio, não tem. Aí vai ter que ir de avião esse material para a missão dela. E o lucro que era bom foi para o Beleléu. A gente evangelizou, mas não deu resultado financeiro nenhum para a missão, a venda daqueles produtos. A outra coisa, ela elaborar o PO seguindo as orientações enviadas, né? E ter o capital de giro, que eu acredito que todos já entendam um pouco melhor, né? A importância e o para que o capital de giro, mas só resumindo assim bem rapidamente, né? Capital de giro é para ele girar o estoque, é para que eu venda. Eu não recebo assim que eu vendo. Normalmente hoje as pessoas compram no crédito ou no débito, né? Mas muito no crédito. Então eu vendo hoje, só vou receber no próximo mês. Mas se eu só tenho 2 livros, 5 livros, 5 livros daquele título ali, se eu vendi 4, eu não posso ficar só com um, né? Eu tenho que ter mais, porque se eu vender esse último aqui, pronto, já teve ruptura de estoque, que é uma outra guerra, né? Já não tem, a pessoa chegar, não tem como ela comprar na livraria e vai ser uma lástima, né? A pessoa, no meu cardápio, tem lá Coca-Cola, R$ 7, a pessoa me deu uma Coca. Não, tá faltando, só tem Guaraná. Para que que serve esse cardápio, né? Então, eu tenho que ter capital de giro para não deixar faltar o material que eu digo que eu vou vender, o que tem no meu cardápio, eu preciso ter ali. O que tem, né, os produtos da comunidade, da formação, da obra, eu tenho que ter na livraria, não pode faltar. Capital de giro é para isso, ok? E quais são as 3 ações que o econômico local, as 3 ações do econômico local que são vitais ou não, né, ou são mortais para o desenvolvimento do setor produtivo? Olha, se o seu econômico local fizer isso aqui, ele vai ajudar muito o seu setor produtivo. Se ele não fizer, pode comprar a vela e o caixão, viu? Se já não tiver, né? Primeiro, avaliar o desempenho. A meta de vendas, a reposição de estoque, o capital de giro, contas a pagar, a avaliação e a satisfação dos clientes. Quando você for, dica, né? Quando você for acompanhar o econômico local, cadê, como foi a avaliação dos setores produtivos esse mês, o mês passado, né? Estamos começando agora agosto, né? De julho, como é que foi? Bateu o que estava previsto no PO de faturamento, né? Tem estoque, teve ruptura, quanto está do capital de giro e tal, são coisas fundamentais. Ajudar o setor produtivo a projetar e conquistar o crescimento da sua estrutura, porque às vezes a gente diz, né, não, não tem, fica ali na mesinha, né? A lanchonete é uma mesinha com salgadinhos e tal, e um isopor do lado para guardar a água e o refrigerante. Mas a gente tem que projetar e tem que ir estruturando, tem que ter um balcãozinho para
apresentar melhor os salgados, né? Tem que ter um refrigerador com a porta de vidro para a pessoa ver o material que ela tem. Tem que ter uma cafeteirazinha, né? Para a pessoa sentir vontade de tomar o café e etc. Tem que ter a mesinha para ele sentar lá com as cadeiras. Então a gente tem que projetar. Não dá para da noite para o dia querer ser um McDonald's. Mas não dá também para passar 10 anos sem ter crescimento nenhum na minha estrutura, né? E a terceira é integrar da melhor forma possível o setor nas ações e eventos da missão. A gente tem que colocar a lanchonete, a livraria, né, o setor produtivo na missão de uma forma integrada com os outros setores, né? Com o calendário, por exemplo, né, como a gente citou, né, às vezes é complicado. A gente tem as ações, mas o cara da livraria não estava sabendo, ou o cara da lanchonete não estava sabendo, aí não se prepara. Então tem um evento enorme, tem uma missa que vem um monte de gente, e aí chega lá, não tem salgado, porque eu não sabia que ia ter essa missa, aí não pedi, né, não investi para aquilo ali, né? E para realizar essas três ações, você precisa acompanhar periodicamente o seu econômico e o setor produtivo, né? E eu sei que isso não é fácil. Porque, olha, qual é o maior desafio do econômico local no acompanhamento dos setores produtivos? Vamos nos colocar no lugar do econômico local, tá? Vou até parar aqui o compartilhamento aqui da tela. Nos coloquemos no local de um econômico local, eu me colocando no lugar, né, no sapato de um responsável local. Ora, se 70 ou 80% da minha receita vem de comunhão de bens e doação, 90% dos setores da missão vivem de repasse e de doação. O econômico ou o responsável local vive pensando em contas a pagar em arrecadação, doação, partilha entre os setores e etc. Concorda? Porque a cada R$ 100 que entra de comunhão de bens na sua missão, quanto é seu? Entrou R$ 100 ou €100, né? $100 aí na sua missão de comunhão de bens. Desses 100, quantos você pode gastar? Quantos é seu? Então, acho que travou, Kleber, não estou me ouvindo, não. Hein, gente? Vocês não sabem, não? Bote aí no chat. 90, 86. Eu tiro a comunhão de bens, o resto tudo é meu. Eu gosto do jeito que eu quiser, concorda? Não é assim? No setor produtivo, não. A lanchonete, a livraria, a casa de retiro, sei lá, recebeu R$ 100, €100. Quantos é dela? Travou de novo. Eles não estão me ouvindo, Kleber. 90? Não. Porque eu tenho que tirar a comunhão de bens e eu tenho que tirar o custo do produto que eu vendi. Porque eu tenho que repor aquele estoque. Concorda? Se eu tenho um funcionário, eu tenho que pagar o funcionário. Concorda? Então, se eu tenho uma embalagem para ali, eu tenho que tirar o custo daquela embalagem. Eu tenho que tirar o meu custo total daquela venda, a comunhão de bens, aí sim o resto é o lucro. Que numa lanchonete é em torno de 60%, mas numa livraria é em torno de 35%. A margem é lá embaixo. Eu preciso ter um rigor muito grande, eu preciso acompanhar ali de uma forma muito. Como é que se diz, meu Deus? Muito invocada, né? Um bom cearês. Porque senão sai do controle. E para acompanhar o setor produtivo, então, a gente precisa mudar a chave. Vou compartilhar de novo aqui a minha tela, porque esse slide, eu queria que se você prestar atenção, se você for tocado por esse slide aqui, meu dia tá ganho.
precisa mudar a chave, virar a chave, entrar num quartinho escuro, assim, numa coisa nova que a gente ainda não conhece, mas tem que se aventurar. Não ter medo de errar com o setor produtivo, porque é mais complicado do que a comunhão de bens, do que doação, é mais complicado. Mas nós não podemos ter medo de errar. Nós já estamos errando. Quer que eu lhe diga uma coisa que está muito errada na sua missão? Se o setor produtivo não tem capital de giro. Gente, olha, os bancos têm uma linha de crédito que se chama capital de giro. Os empresários se endividam, vendem os imóveis, vendem carros, se endivida, coloca a empresa, o terreno que ele tem como garantia para pegar no banco um financiamento que se chama capital de giro, porque ele acredita no negócio. Porque ele acredita que aquilo ali vai render e vai ser capaz de pagar o financiamento e ainda deixar um dinheirinho para ele no final do mês. Nós precisamos acreditar também que os nossos setores produtivos podem ajudar muito mais do que hoje eles nos ajudam. Em relação ao setor produtivo, quem sabe me dizer qual é a fórmula do desastre? Tá vendo aí o desastre aí, né? Qual é a fórmula do desastre para um setor produtivo? É não repor o estoque. Aquilo que eu falei, né? Eu vendo, mas aí acabou a Coca-Cola, acabou o salgado e eu não tenho mais para vender. Aí, pronto. É a fórmula do desastre. Por quê? Perdão, que inclusive a reposição do estoque está no PO, viu? Porque às vezes a gente se preocupa demais com o repasse, né, ou com isso, mas a reposição do estoque está lá no PO e a gente às vezes não faz, né? Quando eu não reponho o estoque, no curto prazo, isto gera uma quebra de estoque, né? No médio prazo, gera uma insatisfação do cliente e problemas de fluxo de caixa, né? Porque é uma bola de neve, vai só complicando mais. E no longo prazo, inviabiliza o meu negócio. Ah, Joás, mas é porque tinha muita coisa aqui, ainda não acabou. Tem muito livro ainda. Tem outros livros, a pessoa tem que comprar os outros livros. Você conhece alguma loja ou lanchonete que vende até acabar? As americanas, né? Americanas, um tempo atrás, passou um tempo que as prateleiras estavam se esvaziando, né? Por quê? Porque estava falindo, porque estava com concordata, estava na justiça, né? Estava para fechar as portas. Uma empresa que não está falindo, ela não pode, ela não tem como esvaziar a sua prateleira. As empresas investem muito hoje no que elas chamam de supply chain, que é fazer todo esse fluxo, né, assim, milimetricamente calculado para que não falte um produto no supermercado, na prateleira da empresa. E aí é muito importante a gente ter essa atenção também nos nossos setores produtivos, né? Aquilo que a gente diz que vai oferecer, a gente precisa ter. Eu me lembro que eu trabalhei uma época, antes de entrar na comunidade, né, no jornal O Povo. E naquela época o jornal era distribuído nas Kombi, assim, bicicleta, né? E 3 horas da manhã o jornal já estava impresso e a Kombi saía, deixava em vários locais e deixava nas bancas de jornais, que antigamente existe. Tem gente que aqui que eu acho que nem conheceu o que é uma banca de jornal, né? E o jornal fazia um esforço homérico, porque a cada dia, em cada banca de jornal, a combizinha, ou o cara de bicicleta, né, passava, recolhia o que tinha sobrado de jornal de ontem e deixava o jornal de hoje. Quantos você acha, qual era o cenário ideal para o jornal O Povo quando ele chegava numa banca de jornal? Chegar lá, não ter nenhum jornal ou ter sobrado alguns do de ontem. Sabe qual era a luta? Era que tivesse sobrado um jornal de ontem. Porque isso mostrava que ninguém chegou na banca, quis comprar o jornal O Povo e não tinha. Se sobrasse mais, sobrasse dois, três, estava tendo prejuízo. Se não sobrasse nenhum,
O risco, se eu chegava lá hoje, chegasse hoje lá, e não tivesse nenhum do de ontem, aí, eita, algum cliente pode ter chegado depois do trabalho, me deu o jornal Povo, acabou, mas tem o diário. Ah, pois me dê. Aí comprava o do concorrente e não comprava o meu. Concorda? Então, o ideal era que sobrasse um jornal. Nós precisamos, temos, por exemplo, em termos de lanchonete, né? Ah, o ideal é que venda todos os salgados? Não sei. Se for no fechar das luzes, né? Tá baixando aqui a porta. Chega aí, me dê o último, a gente vende o último. Mas o ideal é que todo dia sobe um salgado para a pessoa da comunidade de vida que trabalha ali na coisa, ela poder ir lá e, como é que se diz? Comer aquele salgado que está sobrando. Ok? Vamos terminar. Para responder, ou melhor, perdão, aí você me pergunta, né, João Edson, qual é então o papel de um setor produtivo na missão? Para responder isso, eu preciso primeiro fazer uma pergunta, né? O que é que você espera de um setor produtivo? O que é mais importante de um setor produtivo para a sua missão? Que ele não dê problemas ou que ele sustente a missão? Quem acha que é um? Levante a mão aí. Ninguém? Quem acha que é o dois? Sustente a missão. Alguém quer que ele sustente a missão? Levante a mão. Ah, todo mundo quer, né? Me perdoe, viu, gente? Mas, ó, ele vai dar problema, vai dar trabalho e não vai milagrosamente sustentar a missão. A não ser que nós façamos dele uma engrenagem bem encaixada na nossa companhia de pesca. Aí ele vai atrair, ele vai alimentar biológica e espiritualmente as pessoas, ele vai transbordar o evangelho, o carisma. Nós seremos fiéis à nossa identidade, ao carisma, à inspiração fundante, porque o dinheiro é um acréscimo. É a providência divina que se manifesta no nosso trabalho bem feito, com profissionalismo, fiel ao carisma. No retiro com os econômicos, né, eles me perguntaram quais seriam os 6 principais pontos para o econômico local acompanhar nos setores produtivos. Eu vou passar aqui só para você ter esse checklist, bem rapidinho, tá? Então, acompanhar as metas de venda, a reposição de estoque, capital de giro, plano de ação, contas a pagar e contas a receber e a estrutura, tá? E para concluir, vou encerrar então aqui, e eu queria lhe fazer uma pergunta. Sua missão tem um PO, concorda? Tem PO sua missão? Tem, né? No PO tem uma previsão de receita, de custo, de despesa. Tá lembrado? Tem? Essa estruturazinha lá, investimento, receita, custo, despesa. Tem. Uma das despesas do seu PO é a sua comunhão de bens, que você faz como missão para a igreja local e para a assistência missionária. Lembrados? É o seu econômico local que faz esse repasse. No final do mês de julho, por exemplo, terminou agora julho, né? Aí hoje você vai constatar que a receita de julho atingiu apenas 80% do que estava previsto. Quanto é que vai ser a sua comunhão de bens? Sua despesa de comunhão de bens? Vai ser o que estava no PO ou vai ser proporcional à sua receita? Proporcional ou não? É, né? Normalmente. Mas aí o Kleber está precisando de dinheiro, está precisando socorrer uma missãozinha acolá. Aí ele diz: não, ei, ó, faça a comunhão de bens do valor que estava previsto no PO. Porque eu fiz o meu PO a partir dessa receita. Eu preciso que você faça a comunhão de bens, independente se você arrecadou mais ou menos, isso é problema seu, neguinho. Passe tudo que estava previsto no PO. Você vai ficar feliz? Hein? Não, né? Pois é, por que que a gente não faz isso também com os setores produtivos da sua missão? Porque às vezes a gente só olha porque está previsto no PO deles de repasse. Não, tem que passar isso aqui. Gente, isso vai quebrar o setor produtivo da sua missão. Isso faz com que ele não tenha recurso para
repor o estoque. Aí ele vai a passos lentíssimos, aí ele nunca vai ter estrutura, ele nunca vai crescer. Se a gente não usar o PO da forma correta, tem que usar o PO, tem que usar o PO. Mas se a receita dele não atingir o que estava previsto, por que que o repasse vai ter que acontecer? Concorda? Então pensem nisso aí, né? Vamos ver como a gente está lidando com os nossos setores produtivos. Eu tenho certeza que se nós quisermos usufruir dos frutos de um setor produtivo pode dar, nós precisamos acreditar naquilo que Deus nos fala no escrito à profissionalização, né? Diz lá, a nossa companhia de pesca tem que funcionar bem, a fim de pescar com crescente eficiência e assim fazer crescer o reino de Deus. No Shalom fazem parte dessa companhia a lanchonete, a livraria, a oficina, e de sua eficiência depende a concretização da vontade de Deus para a obra. Se adubar e cuidar dessa árvore, que é o setor produtivo, ela dará abundantes e saborosos frutos para a sua missão e para a evangelização. Amém? Muitíssimo obrigado. Que Deus os abençoe. E contem conosco também aqui como secretaria, viu? Sim, foi um pouco corrido, né? Mas aquilo que vocês precisarem também, nós estamos às ordens aqui na secretaria. Obrigado, gente. Deus abençoe. Obrigado, João. Antes de você sair, João, a gente agradece, mas quero saber se alguém tem algo a perguntar ao João, pelo menos duas pessoas, para a gente servir o nosso tempo aqui, mas é importante. Vamos lá. Felipe, diga, tá? Eu também tenho, Clara, se puder. Bom dia, João. Bom dia, irmãos. Me escutam bem? Bom dia. João, obrigado pela apresentação muito boa. Acho que vai nos introduzindo mesmo a ter esse olhar atento, né? Assim, tese a gente vai vendo que, posso falar por mim, né? Você viu a reforma que a gente fez recentemente aqui na livraria, na lanchonete, né? De certo modo, isso dá uma confiança, né? A gente vê que a coisa está acontecendo bem, só que tem muitos outros pontos a serem observados, né? Eu estava correndo o risco de ir nesse automático, né? Então, muito obrigado. Um ponto que eu queria trazer, assim, de questionamento e até ouvir tua experiência, né? É sobre eu não ter redes sociais na lanchonete e na livraria, né? Talvez o exemplo nem caiba, assim, e também não é a minha área, não sei se seria o ideal, mas e se a comparação é válida, mas, por exemplo, não seria semelhante a uma pessoa que, por exemplo, tem uma loja dentro de um shopping, né? Tem aqui o exemplo do Shopping Teresina e você tem uma loja de calçados lá dentro, né? Visto que o shopping já tem uma atração por si só, né? É um público que vai lá, que visita esse ambiente, né? Por que que cada loja, então, por que que eu preciso, então, bombar ali, fazer acontecer a minha loja de sapatos do shopping para atrair o público, né? Não seria o caso da nossa lanchonete, da nossa loja, da nossa livraria, de termos um contato ali com um produto mais personalizado, diretamente com o cliente ali da lanchonete, né? Por exemplo, se eu publico as coisas da lanchonete e da livraria dentro do Shalom Teresina, corre-se o risco de ser uma postagem ali nos stories, dentro de 500 coisas que eu postei no dia, de eventos, de ações, da capela, da oração, do ensinamento, enfim, né? Será que a gente não perde força, assim, desse contato direto, a comunicação direta com o cliente ali, né? Para potencializar as nossas vendas, né? Com testemunhos, enfim, a pessoa que vai estar seguindo a livraria Shalom Teresina, nem sei se isso é realmente ideal, por isso que eu lhe faço a pergunta, né? A pessoa não está nem querendo nada, mas de repente ela vê ali uma publicação da livraria Shalom de um livro específico, né? Um cappuccino que a lanchonete Shalom Teresina postou, que ela não estava nem pensando em lanchar naquele ambiente, né? E de repente sobe nos stories dela isso. Enfim, não sei se eu não fiz explicar, mas eu queria te ouvir um pouco mais sobre isso. E se isso está definido? Realmente é uma orientação, a gente não pode criar, porque vai perder força. Eu sei que vai dar trabalho também, né? A lanchonete já não consegue fazer o básico, ainda tem que fazer uma comunicação, né? Eu sei que tem pontos prós e contras. Eu queria que você
falasse um pouco mais sobre isso, se possível. Não, hoje a gente orienta isso, que, por exemplo, as livrarias não tenham de forma nenhuma um Instagram, por exemplo, né? Elas podem ter o WhatsApp, por exemplo, para tem algumas, né, na época da pandemia que vendiam pelo WhatsApp, a pessoa pede ali, mas tem uma logística, precisa ter uma organização interna que a maioria das nossas livrarias ainda não tem. E o nosso público, primeiro que os nossos produtos, via de regra, eles são muito internos, né? Nós não temos muito uma pegada de devocional, né? Que é para o povão. O nosso conteúdo ele é mais denso. Então, o nosso público, para a gente, para a livraria ter um Instagram, ela vai fazer um esforço homérico para conquistar os mesmos seguidores que estão seguindo a rede oficial da missão. Então, se eles já estão lá, por que que eles vão ter que estar em dois lugares para eu publicar? E se aí às vezes a gente acha isso, né? Não, eu vou colocar ali no meio de um monte de coisa e é melhor ele botar lá. E aí, no lugar de eu colocá-lo no meio das coisas da missão e fazer todo mundo entender que aquilo ali faz parte da missão, não é um apêndice, eu vou colocando a lanchonete e a livraria de lado. Aí eu vou transformando-os num apêndice. Não, você não tem espaço aqui na rede social da missão, você não tem espaço. Aí não tem. Isso, a gente pensa que não, mas a gente dá um sinal também para as missões, para as outras autoridades, né? Quando eu chego pedindo, aí deixa eu dar um aviso aqui. Não, para que você não tem espaço nem na rede social, não aparece em nada, não, é um apêndice aqui mesmo, né? A gente não fala, mas a gente pensa isso, né? Então a gente não dá espaço. Então ela precisa ter esse espaço junto com os outros. Se eu começo a postar, né, coisas da lanchonete, da livraria, junto com as outras coisas da missão, eu vou mostrando para a missão que aquilo ali faz parte do todo, faz parte do corpo que é a missão. E eu não preciso ter esse esforço de conquistar o seguidor, né, a audiência, quando ela já está naquele perfil que eu preciso falar com ela. No caso da lanchonete, uma das coisas que a gente pensa, mas a gente ainda não conseguiu estruturar bem isso com as lanchonetes, né? Porque precisa de é uma guerra à parte, é, por exemplo, nos, nos aplicativos de entrega, né? No iFood e tal. Aí vale a pena. Mas só que para isso eu preciso ter constância, eu preciso ter reposição de estoque, eu preciso garantir o atendimento. Se eu coloco hoje as nossas lanchonetes no iFood, eu vou queimar o nome da SH82. Porque a pessoa, chega lá, eu vou pedir isso aqui. Não, não tem. Eu vou pedir isso outro aqui. Não, hoje não tem, peça amanhã. Aí amanhã eu vou pedir, ou não, hoje não tem, teve ontem, peça depois de amanhã. Aí é melhor não estar lá, entendeu? Porque a gente olha assim, às vezes, né? Pô, as lanchonetes estão lá e tudo. Só que elas têm uma trabalheira enorme. Aqui em Aquiraz, que é o fim do mundo, né? Tem uma lanchonetezinha aqui, uma pizzaria aqui, que é bem pequenininha, que eles estão no iFood. Mas já conversei lá com o homem lá, né? A gente já foi lá, ele é de igreja e tudo. Ele tem uma equipe só para isso. O preço dele no iFood é diferente. Ele tem uma equipe para acompanhar as coisas, as entregas, o atendimento no iFood. É tudo diferente, entende? Porque ele não pode se queimar no iFood. Se ele se queimar no iFood, mano, ele tá no iFood e ele consegue, e ele atende pedidos também pelo WhatsApp. Uma coisa que o entregador, ele não me falou isso, mas o entregador me falou é que o pedido do iFood é priorizado no pedido em relação a um pedido de outro do WhatsApp, por exemplo, né? Chega antes. Por quê? Não é porque é do iFood, entende? Então é uma lógica assim que a gente pode entrar, mas para entrar a gente precisa se profissionalizar primeiro. Só entrar por entrar a gente pode se queimar e aí é muito complicado. Não sei se eu respondi, sim, mas é uma discussão longa, né? Acho que eu não daria tempo aqui. Mas em tese, assim, no geral, é isso aí, Felipe. Vamos lá, última, a Nara. João, diante do que você falou, a gente está, digamos assim, no período de PDCA, onde a gente pode atualizar a organização básica da lanchonete livraria
para organizar um básico de capital de giros. Se a missão percebe, por exemplo, de forma concreta agora, que ela pode fazer um pequeno investimento para funcionar um básico, sei lá, ela precisa de 5 mil para um investimento de uma cafeteira, estou dando um exemplo. Esse processo que ela não vai ter o dinheiro aqui por ela estar em dívida, o setor produtivo poderia talvez auxiliar nisso. O setor produtivo que eu falo é essa questão do governo, né, de vocês. Auxiliar para dentro do projeto dela, desse investimento básico, sei lá, ir pagando como se fosse um empréstimo no banco. Isso é possível dialogar ou não? É só a missão que tem que se resolver para essa atualização concreta. Não sei se ficou claro. Não, ficou. Se a secretaria teria um recurso para emprestar, né? Assim, hoje, infelizmente, a gente não tem, né? Assim, hoje, como você viu, assim, a gente já tem uma equipe muito reduzida, né? A gente usa muito a estrutura das edições para atender as lanchonetes, as livrarias, casa de retiro e tal, por falta de recurso mesmo, né? Precisaria, talvez na comunidade a gente encontre, né? Em algum fundo, né, do missionário, com um economato, sei lá, né, com algum benfeitor da comunidade, ou com algum diálogo, né, com alguma dessas empresas que tem esses materiais, né? A gente pode, talvez, tentar auxiliar nesse diálogo, né, e conseguir não o recurso financeiro, mas talvez o equipamento, né? Aquilo que a gente esteja precisando. Aí, com relação a isso, estamos às ordens. A gente pode tentar ajudar. Mas hoje, infelizmente, a gente não tem ainda esse recurso, né? Perdão. Ok, João, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Foi muito Boa bom. reunião, muito obrigado. Amém. Valeu, João. Então, meus Obrigado. irmãos, a gente já segue aqui com a Gabi, tá? Então, a gente faz o seguinte, um minutinho aí para você organizar suas ideias, se você quiser anotar alguma coisa do que o João falou, que não deu tempo, ou rapidinho, só para a gente não entrar num tema logo direto no outro, mas tá bom, então dá uma organizada aí, um minuto, já estou contando aqui, para a gente recomeçar, tá? Enquanto isso, a gente faz hora com isso, deixa eu ver. Olha ali que bonito, a missão de Belém, a compradora regional unitinha, responsável local. Muito bem, é para ser assim, tudo juntinho. Quem mais? Alguém está desde o início. Suemi Takashima, estamos esperando seu retorno aqui para o Retiro dos RLs, para você fazer aquela mesma apresentação, participação ativa na formação do Moisés, viu? Muito bem, Padre Rômulo, percebo que você está cada vez ficando sem a sua cobertura. Que Deus lhe conceda a graça de outras coberturas, porque o telhado está sumindo, Padre Rômulo. Vamos lá, o Padre Rômulo está ali tentando entender onde ele está. Isso é um momento bullying, Fazer hora para o pessoal acordar, porque estamos tudo ainda voando. A Rafaela está meio escura ali, mas eu estou vendo que é a Rafaela. Rafaela? Rafaela. Ok, então vamos recomeçar. Joia? Então a gente vai retomar aqui com a Gabriela. Eu queria pedir a vocês a atenção, que vocês realmente se foquem aqui na apresentação, tá? Porque às vezes a gente acaba, eu sei que nós temos muitas atividades, mas é muito importante que você já marcou essa atividade aqui, que é a atividade da reunião integradora, para você colocar 100% que você consegue, né? Para que você possa absorver bem todo o conteúdo que cada um dos participantes aqui tem dado para vocês, tá bom? Então, Gabriela, fica à vontade. Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vocês estão vendo a gente bem distante, né? Estou vendo ali, vocês pertinho, mas estou vendo que está um pouco distante, assim. Então, gente, eu queria começar primeiro dizendo que está sendo uma alegria para mim servir nesse tempo na comunicação da comunidade. Faz 7 meses
que eu entrei nesse ministério novo e percebo assim que Nosso Senhor quer que a gente continue o serviço evangelizador, aquilo que a gente começou na tanto tempo, né, na assistência local, na assistência apostólica, sempre descobrindo de novo como evangelizar, e agora estamos nós aqui tentando discernir como evangelizar mais no continente digital. E aí eu quero começar com essa pergunta para vocês. Muitos de vocês são novos na responsabilidade local, como eu estou vendo aqui. Outros já são antigos, mas também estão desbravando a evangelização no continente digital, uns mais, outros menos, né? Mas muitas das nossas missões também são iniciantes nesse momento da evangelização digital. Então, minha primeira pergunta é sair para vocês, queridos. O que você deseja para a evangelização no continente digital? Né? Eu queria que vocês escrevessem no chat. O que é que você deseja para a evangelização do continente digital? Aí, na sua missão, você tem a ver com isso? Ou o seu povo não está no continente digital? Seu povo está todo mundo aí, presente, sorridente, no centro de evangelização, nas esquinas? Eu vou ler aqui o que vocês estão escrevendo, tá? Vamos participar. O que é que você deseja para a evangelização do continente digital? Sua missão já está no continente digital? Você sente isso? Né? Eu cheguei aqui, o Felipe estava participando. Participe, Felipe. Nara. Ixi, Nara é apaixonada pela evangelização do continente digital. Me diz aí, Nara. O que você deseja? O Gabriel Azevedo. Gabriel também é forte aqui na evangelização digital, né? Se tornar, né, uma presença constante para gerar relação. Parece que você leu o que o Papa disse, viu, Gabriel? De fato, é um questionamento que precisa ser mais instigado aqui na missão. É o Evandro de Quixadá. O que mais? O Alan lá de Mossoró. Somos mais divulgadores do que promovemos, do que ações virtuais. Então, realmente, como o Alan diz, né, nós estamos mais divulgando o que fazemos presencialmente do que fazendo, de fato, ações virtuais. Por exemplo, ontem nós tivemos um seminário online, mas nem sempre nós fazemos seminários online. Nós convidamos para o seminário presencial, é nesse sentido aqui, né? A Mazé lá das Filipinas, saudade, Mazé. Quer ser mais presente e eficaz. A Michele, de Paderborn. Quer uma evangelização enculturada e constante. Vou dizer aqui, viu, Michele e Mazé, que em breve vamos ter reunião com os responsáveis regionais sobre essa evangelização internacional, né? Felipe Diniz, finalmente participando aqui. O Felipe participa bastante. É sócio do Padre Doglimar agora, né? Nos likes. Anunciar o Evangelho, favorecer o encontro pessoal com Cristo, testemunhar o carisma de paz. Gente, vocês de fato leram, ouviram o que o Papa Leão falou, né? No jubileu dos missionários digitais. Porque o que, na verdade, a gente precisa é saber o que Deus deseja para a nossa evangelização. O que é que Deus quer do Shalom, né? O que é que Deus quer da comunidade? Nós não somos como outras expressões têm sido, né? Às vezes a gente se compara muito assim, porque outras expressões fazem isso, outras fazem aquilo, porque são milhões de pessoas atraídas.
Mas o que é que Deus deseja para nós que somos Shalom? Que temos uma riqueza de encontro presencial, que temos uma evangelização muito forte por terra e por mar, né? O Monsenhor Jonas e o Moisés pregavam antes, né, que nós temos que ter uma evangelização como uma guerra, por terra, por mar e por ar. Por terra é essa pessoa a pessoa, essa evangelização pessoa a pessoa. Por mar é essa evangelização dos grandes eventos. E por ar a gente pode entender a evangelização das mídias, dos meios de comunicação, né? Então, o que é que Deus deseja de nós? O Papa Leão, agora no jubileu dos comunicadores, dos influencers digitais, ele dizia que nós precisamos anunciar a paz, e ele insiste naquele discurso, naquela saudação do paz à voz, do ressuscitado que passou pela cruz, né? Então, ele diz, nós estamos para ser discípulos e ministros da paz. Ele diz isso mesmo, eu vou mandar para vocês, no final da minha fala, esse texto do Papa Leão. Depois, ele diz que nós precisamos tocar a carne de quem sofre. Nós não estamos ali simplesmente para entreter as pessoas, para divertir, ou para ser bonitos, ou ter likes, mas para tocar a carne deles, né? E aí o Papa fala do encontro. E aí tem todo o sentido a gente estar presente nas redes sociais, também chamando para o encontro, porque somos convidados a tocar a carne sofredora. E, aliás, hoje, todos os influencers tentam gerar encontros, eventos, porque sem o encontro a rede vai se esvaziando. Então, nós temos o encontro, ainda precisamos fortalecer as redes, que é o terceiro ponto que o Papa Leão coloca. Precisamos consertar as redes. E esse conserto das redes, que ele diz, é no sentido das relações, não sermos afrontosos, sermos de comunhão, não sermos polêmicos, de uma cultura de polarização, mas testemunhas de uma única cultura que é o Evangelho, né? Então, da nossa parte, até pelo que vocês colocaram aqui, a gente vê que a gente está no rumo certo, mas alguma coisa ainda precisa ser intensificada. E o que Deus deseja de nós é o que nós podemos ver aqui no testemunho do Alex. Eu tive a imensa graça de conhecer o Alex nesse Aleluia. Nayara, vê se clicando aí a gente vê o testemunho dele no Instagram. Alguém já viu o testemunho do Alex no Instagram da comunidade ou no portal? Nós publicamos esse testemunho porque ele reflete exatamente o que nós pensamos da evangelização Shalom através das redes sociais, através do continente digital. Então, com um vazio imensurável no meu coração, e Deus não só me curou desse vazio, mas de uma paralisia no meu cérebro. Há um ano atrás, eu estava em casa, assistindo Aleluia pelo YouTube, e me deparei com o padre Fábio de Mello falando da sua mãe. Isso me tocou profundamente. Eu pedi para ela começar de novo, mas aí já tinha passado tanto que eu disse, pode deixar. Aí começou de novo. Há um ano atrás... Estava assistindo Aleluia pelo YouTube, e estava com um vazio imensurável no meu coração, e Deus não só me curou desse vazio, mas de uma paralisia no meu cérebro. Um ano atrás, eu estava em casa, assistindo Aleluia pelo YouTube, e me deparei com o padre Fábio de Mello falando da sua mãe. Isso me tocou profundamente. Eu vivia com um vazio no meu coração, que há muito tempo eu não sentia Deus na minha vida. Então, passou embaixo. Se você quiser oração, fale com o missionário. Então, eu entrei em contato com o missionário, falei com ele, com o Robert, durante 2 horas, ele me convidando a vir conhecer o Aleluia, a vir vivenciar esse Aleluia presencialmente, no sábado. Isso foi no dia 19/7/2024. Então, eu não consegui vir no sábado. Então, cheguei em casa do trabalho, chamei minha mãe para assistir o Aleluia pelo YouTube, estava passando o Frei Gilson. Quando eu vi aquela multidão, tocou novamente o meu coração.
e passou novamente. Você precisa de oração, fale com o missionário. E eu falei novamente, mas dessa vez com a Marcele. Mais uma vez, 2 horas conversando, pedindo que ela me orientasse como preencher esse vazio do meu coração, e ela me convidou a vir no domingo. Foi quando eu chamei minha mãe: mãe, vamos para o Aleluia. Foi a primeira vez dela no Aleluia. E quando o Santíssimo passava com o padre Marcelo Rossi pela multidão, eu fui gravar. Eu fui gravar ele e eu não mexi essa mão. A paralisia era do lado esquerdo, então essa mão ela ficava fixa, não mexia. Enquanto eu estava filmando, o padre Marcelo Rossi, Deus proclamou ao padre Antônio Furtado que o jovem estava sendo curado do cérebro, uma infecção do cérebro, que é uma neurotoxoplasmose que eu tinha. Então, automaticamente, meu irmão começou a formigar e ela começou a se mexer. E eu cheguei: mãe, olha aqui, eu consigo abrir a mão, Deus me curou. E eu senti uma alegria muito grande. E logo mais, o padre Antônio Furtado falou: se você quer viver essa graça, essa alegria, continuar, era o último dia 21/7/2024, existe o Aleluia Quero Mais, que é a festa que nunca acaba, que é uma semana depois do Aleluia. Então eu vim conhecer o estande do Aleluia Quero Mais, fui tocado pelos testemunhos estampados na parede, recebi uma oração, fui encaminhado para o salão mais próximo da minha casa, e foi para o Shalom do Mudubim, onde eu fui tocado, onde lá eu fui recebido como a minha casa, e senti que era a minha casa. Se você quer viver essa experiência única, só falar com o missionário, se você precisa de oração, ou se você quiser, pode vir presencialmente, ainda tem muitos dias para você aproveitar o Aleluia. Então vem para o Aleluia. Gente, esse é o Alex. No primeiro dia do evento, ele me escreveu no Instagram dizendo que estava no evento, né? E agradecendo porque o testemunho dele tinha saído no portal. Aí o Dom José de Santo Amaro me conheceram, ele veio e aí a gente gravou esse testemunho com ele, né? Mas vocês veem aqui no caso do Alex várias integrações, né, de redes sociais. Ele estava assistindo pelo YouTube, ele viu o Fale com o Missionário, que é um serviço do WhatsApp, que no nosso caso fica na página do nosso portal, então aí já vão 3. Os missionários conversaram com ele por 2 horas, segundo ele diz, 2 noites, cada um 2 horas. Depois, ele foi presencialmente para o evento, foi tocado pelos carismas do Espírito Santo, pela adoração ao Santíssimo Sacramento, foi curado fisicamente, foi ao Quero Mais, ao estande do Quero Mais, lá rezaram por ele, evangelizaram. Ele foi para o centro de evangelização no final de semana seguinte, fez o seminário de vida no Espírito Santo. Segundo ele, os missionários, a Marcele, ligou para ele todos os dias para lembrar do fim de semana, fez o seminário e ficou participando o ano inteiro do grupo de oração, e nesse ano foi para Aleluia servir, né? Então, o Alex é esse irmão que exemplifica para nós o sentido de nós estarmos no portal com Shalom, por exemplo, no YouTube com Shalom. Hoje nós temos o Pais Avós e a Santa Missa diária, meio-dia, é transmitida aqui da Diaconia. Temos o nosso perfil com Shalom, temos o Fazendo Barulho na TV, no YouTube, no Instagram, e temos uma parceria com a Rede Vida que está crescendo, né? Pais Avós é uma parceria com a TV União também, com a TV Evangelizar também, mas a gente foca principalmente nesses 7 pontos que eu quero partilhar com vocês, tá? Então, em primeiro lugar, o portal com Shalom. Precisamos muito avançar no nosso portal, né? Hoje, para vocês terem alguns números do portal, acho que a gente passou muito tempo sem falar do portal, né? Não passe ainda não, deixa eu ir lá, só no portal. Nós temos, em média, 600 mil acessos no portal, certo? Eu vou olhar aqui para eu não errar. São os dados desse ano, né? De janeiro a julho.
o acesso do nosso portal, em média, no mês, é de 500 a 600 mil, ou seja, por dia, vai dar aí umas 16, 17 mil pessoas por dia acessam o nosso portal. E não sou eu, viu, que fico acessando várias vezes, não. Você pensa assim, Gabriela, é pouco comparado com outros. É pouco, é pouquíssimo comparado com outros. Mas 16 mil pessoas por dia clicam no nosso portal. E se a gente pensar que essas pessoas podem ser fisgadas e que esse número pode crescer muito, nós então vamos ter muito desejo de trabalhar mais, né? E o que é que nós precisamos hoje, que eu acredito que nós, como comunidade toda, podemos nos unir para fazer? Deixa eu dizer para vocês, uma pessoa, eu tenho ouvido muitas pessoas do ramo secular ao ramo católico de comunicação, né? E uma pessoa disse assim, Gabriela, porque vocês são grandes, vocês vão demorar a crescer. Porque cada um tem seu perfil, cada um tem seu negócio, cada um tem seus interesses, vocês vão demorar muito a crescer. Outro profissional da área me disse o oposto. Gabriela, porque vocês são muito grandes, vocês vão crescer rápido. Porque vocês têm um repórter em cada lugar do mundo. Vocês têm como é que eles chamam? Um âncora, um representante em cada lugar do mundo, para cada área. Vocês têm quem escreva, vocês têm quem faça filmagem, vocês têm tudo, né? Então, para nós crescermos hoje no nosso portal, nós precisamos divulgá-lo, né? Mas nós precisamos também de redatores que sejam pessoas da comunidade de vida, de aliança da obra da sua missão, que tenham talentos para escrever. Por exemplo, pessoas que escrevam sobre música, sobre filme, que façam poemas, pessoas que sejam antenadas. Por exemplo, a gente viu agora que na Rússia aconteceu um tsunami por causa do terremoto, a erupção vulcânica. Uma pessoa que tenha criatividade, ela já vai dizer assim, associar isso com a ação do Espírito Santo e faz uma crônica com essa metáfora de que há o Espírito Santo que faz tremer, comparando com Atos 4. E aí a gente faz a abordagem de um fato na Rússia com uma ação do Espírito Santo em favor daquele povo. Porque, para mim, aquele terremoto, aquele tsunami, com essa erupção vulcânica, é, na verdade, um grito de Deus, né? Um chamado à conversão. Então, nós precisamos de redatores, pessoas que comentem o que o Papa faz, o que o Papa fala, que comentem a Igreja do Brasil, que comentem sobre a igreja da sua arquidiocese. Atenção aos irmãos que são de sedes cardinalícias. Meu Deus, nós precisamos falar o que esses cardeais estão falando, nós precisamos comentar. Ou seja, fazer a nossa notícia através do portal chegar ao mundo. Aquele acontecimento com os olhos Shalom, com os olhos pascais. Então, nós queremos reunir redatores, e aí pedimos a vocês, se vocês tiverem pessoas para indicar, no final vou enviar um link para vocês podem indicar essas pessoas, nós vamos ter uma reunião no dia 19 de agosto, às 20 horas. Essa pessoa pode ser até você, viu, que tem facilidade de escrever ou não, mas que tem uma opinião a ser dada. E você pode ser um colaborador assíduo do nosso portal, mensalmente ou semanalmente. Né? Tem pessoas que conseguem escrever até diariamente. Né? Então, sobre a vida dos santos, sobre aspectos da vocação Shalom, enfim, há um inúmero tipo de abordagens, de assuntos que podem ser tratados por esses redatores, né? Temos também a importância de vocês darem notícias da missão de vocês. Tem missões que aparecem demais e tem missões que nunca aparecem.
Então, sua missão completa aniversário, o bispo visita a missão, sua missão faz um seminário de vida no Espírito Santo jovem, que é um sucesso, faz uma ação de promoção humana, não aparece nada no portal. E você é de uma grande capital, ou você mora fora do Brasil, seria super importante que o mundo soubesse dessa notícia e o mundo não sabe. Né? Também as notícias eclesiais, as notícias da própria igreja, né? O que acontece ali, às vezes está havendo um congresso eucarístico na sua missão, um sínodo de alguma coisa, está havendo um grande evento, que às vezes é assim, é São Paulo, e não sai nada no nosso portal, e poderia, né? Tanto vocês mesmos escreverem, quanto vocês entrarem em contato com a redação do nosso portal ou comigo, e a gente faz isso ser notícia, né? Tudo isso precisa de fotos e de fatos, né? Para a gente publicar no portal. O nosso Instagram, né? Que eu também queria partilhar com vocês. Aliás, o nosso YouTube. Gente, os números do YouTube nossos são impressionantes no tempo de hoje, né? Para vocês terem uma ideia, hoje nós crescemos de janeiro para cá, em números absolutos, 463.048 mais visualizações do que o comum. Em termos percentuais, nós crescemos nesses 7 meses, e eu acredito que se deve ao Pais a Voz, aos 50 dias com Jesus, né? Nós crescemos 387%. Não foi nem 100%, nem 200%, nem 300%. O nosso YouTube cresceu 387%, né? Então, nós estamos numa crescente no portal, estamos numa crescente no YouTube. E por incrível que pareça, nós, para crescermos mais no YouTube, precisamos que vocês distribuam os links das nossas transmissões, né? Que você entre no canal do WhatsApp, você talvez no WhatsApp siga vários canais, mas existe um canal da Comunidade Católica Shalom no WhatsApp, e ali nós vamos distribuindo todos os links das nossas transmissões. Se você distribui isso, como os nossos irmãos da Hesed faz, nós vamos longe. Essa pessoa que dizia sobre o crescimento nas redes sociais me dizia assim, primeiro, o que dizia que a gente não ia crescer rápido, né? Dizia, vocês não vão crescer rápido porque vocês não têm... Como vocês são grandes, vocês esquecem como trabalhar como formiguinhas. O que é que a Hesed faz para espalhar as suas transmissões? Eles fizeram com que cada irmã se reunisse com um grupo de 50 em WhatsApp. Cada pessoa desse grupo de 50 reúne mais 50. E assim elas fazem uma transmissão em série. Elas vão mandando os links e esses links vão se espalhando, né? E aí, esse trabalho de formiguinha precisa ser feito, né? Que a gente precisa mandar para os RLs mandar para os grupos das missões e motivar que vá para os outros grupos. Porque, gente, não se cresce de repente. Esse crescimento é passo a passo e ele exige essa dedicação. A dedicação de abrir o link e curtir, a dedicação de abrir o link e comentar, a dedicação de compartilhar, né? Isso, o YouTube vai lendo que esse canal é relevante, que essa transmissão é relevante, e aí ele começa a multiplicar o envio no tráfego orgânico, né? De maneira orgânica. Então, isso seria muito positivo hoje para o nosso YouTube, né? Que já vem crescendo e que pode crescer mais. A gente está com problema de câmera, a gente está com problema de cabo, a gente está com problema de cameraman, a gente tem, olha, muitos problemas, né? Aqui, ou eu diria muitas insuficiências.
né? Mas são muitas mesmo. O esforço de colocar uma missa no ar, às vezes, é um martírio. Acho que quem trabalhou um pouco com isso na missão ou trabalha sabe, né? É um serviço de martírio, né? Acordar todos os dias, 5 da manhã, as mesmas pessoas para transmitir o Paz à Voz. Mas esse martírio, para que seja fecundo, né? Ele precisa que outras pessoas também abracem em pequenas coisas como essas aí. É brincadeira. Uma coisa simples dessa, curtir, comentar, compartilhar. Às vezes tem uma irmã da comunidade de vida que ela nem assiste, sabe? Ela liga, deixa ali rolando. Ora, mas sabe o que é que o Frei Gilson faz, gente, nos textos da madrugada? Não sei se vocês sabem, o Frei Gilson também é um fenômeno nas redes sociais, mas o que é que ele faz? Ele diz assim, você que está agora me acompanhando, ligue na sua TV essa transmissão e com o seu celular e compartilhe com todo mundo. E ligue depois também no seu celular. Ou seja, ele faz a mesma pessoa ligar em 2 aparelhos. O Frei Gilson que arrasta milhões de pessoas. Olha, a gente que está no Campo Shalom, aí é que a gente tem mesmo que ligar no celular e deixar rolando no silêncio. Mas isso não é brincadeira, não. É verdade. Nós precisamos gastar nossa internet com essa transmissão, né? Por quê? Porque assim o YouTube entende que ela é relevante e ele mesmo começa a distribuir, a ganhar, a monetizar e assim a fazer com que essa transmissão chegue a mais pessoas, né? Mas se nós não fizermos chegar a mais pessoas, vai ser difícil o YouTube também fazer. Então, vamos avançar juntos, né, nessa dimensão. Temos também essa parceria com a Rede Vida. Eu queria também perguntar aqui no chat a vocês, quem agora, no mês de agosto, tem eventos com jovens e gostaria de divulgar esses eventos? Quem tem algum evento com jovem e gostaria de divulgar, bote eu, né? Deixa eu ver aqui quem está botando eu. Principalmente aqui do Brasil, essa parceria pode ser muito útil. Olha, esse pessoal do Sudeste, Rio, São Paulo, Minas Gerais, mas eu diria do Brasil todo, né? Alan já botou foi Mossoró, esse Mossoró aparece. Vamos rezar, Alan, por Mossoró. Vejam só, irmãos, você tem diariamente 2 minutos na Rede Vida para transmitir o seu evento. Seja para divulgar, seja para dizer o que está acontecendo, seja para dizer que aconteceu. Eu vou repetir, a Nayara vai escrever aí no chat. Você tem 2 minutos por dia. E quando você pega o recorte da Rede Vida, da reportagem, você pode jogar para todo lugar. O que foi que a Rede Vida nos pediu? Nos dê notícias de jovens. Nos dê notícias de jovens. E eu pensei, meu Deus, se um jovem entra na capela, adora o Santíssimo e sai, isso é notícia. Vocês sabiam disso? Você inaugura a sua capela, isso é notícia. E você divulga o seu centro de evangelização e depois você reposta no seu Instagram. E a gente puxa para o Instagram com o Shalom. E coloca no portal também. Então, se um jovem está na rua evangelizando, está servindo os pobres, isso é notícia. Meu Deus, você vai fazer um aleluia, isso é notícia. Se você vai fazer uma camps, se você vai fazer um seminário de vida no Espírito Santo, isso é notícia para a Rede Vida. É porque a gente faz tanta coisa que a gente nem percebe que isso é notícia. Mas a gente precisa dar essas notícias, aproveitar. E aí, nós vamos também, nesse dia 19 de agosto, às 20 horas, explicar como isso pode ser feito. Mas é muito simples, até eu já aprendi a fazer reportagem. Então, o jovem da sua missão vai saber fazer essa reportagem para a Rede Vida. Gente, é a coisa mais simples do mundo. Se eu soubesse que era tão simples.
E aí você pode mandar para esse dia 19 de agosto, além dos redatores, o seu coordenador da comunicação, para ele entender como é que nós vamos fazer essas parcerias com a Rede Vida. Se a gente mandar todos os dias 3 notícias de 2 minutos para a Rede Vida, eles publicam. Né? E publicando, fica no YouTube, fica no Instagram, e aí a gente aumenta a movimentação, né? Então, vamos lá. Por exemplo, o Jubileu dos Jovens do Shalom está todos os dias na Rede Vida, né? Então, vamos adiante. Aí está aí o Jubileu dos Jovens, vamos adiante. O Aldemir Neto. Aqui é o nosso Com Shalom. Gente, o nosso Instagram cresce muito. Me chamou a atenção que em fevereiro nós batemos os 400 mil. Aí eu, gente, glória a Deus, 400 mil seguidores. Passaram-se 5 meses, nós temos 432 mil e tantos, já chegando a 433. Então, assim, o nosso Instagram tem um grande alcance. Ainda não tão grande quanto poderia ser. Né? Nós precisamos crescer no nosso perfil com o Shalom e no perfil institucional da nossa missão. Quando alguém quer saber onde tem Shalom, ele vai procurar o Instagram, o endereço, o que está acontecendo, o horário de missa. Isso aí precisa estar atualizado, está vivo, está bonito, está Shalom. Uma pessoa de marketing veio aqui à comunidade semana passada. Ele disse assim, vocês têm duas coisas que contribuem muito para que os meios de comunicação de vocês cresçam. Vocês têm beleza, tudo que vocês fazem é belo. As músicas são belas, as artes são belas, as fotos são belas. E vocês têm jovens. Isso atrai, né? E aí a importância de a gente compartilhar o que está acontecendo nas nossas missões. E aí eu destaco as sedes cardinalícias e as arquidioceses. Vocês precisam, se vocês fizerem postagens em collabs conosco, nós vamos querer repostar. Por quê? Porque é uma sede cardinalícia. Ou é um evento importante, ou é o Moisés da missão. Eu quero parabenizar as missões que fizeram coberturas belíssimas do Moisés esse ano. Em Juazeiro do Norte, em Itapipoca, no Rio de Janeiro. Meu Deus, coberturas belíssimas. Isso é bom para o seu Instagram e para o nosso. Mas quando o governo geral visita a sua missão, quando alguém prega, são oportunidades, né, para a gente repercutir essa ação. Queria dar uma palavra sobre os missionários digitais. Nós vamos congregar os nossos missionários digitais. Quem são esses? São os irmãos que hoje já fazem um trabalho espontâneo na internet. Alguns que nos preocupam, outros que nos alegram, mas nós vamos, como assistência de comunicação, recolher o parecer de vocês como responsável local, sobre esses irmãos, sobre o serviço deles, como vocês veem que nós podemos aproveitá-los melhor, integrá-los à ação orgânica da evangelização da comunidade, porque essa evangelização, como tudo no Shalom, precisa estar integrado na companhia de pesca para que dê frutos, né? Precisamos ter a adesão do missionário para que ele siga as políticas da comunidade, mas, Gabriela, não é óbvio, se ele é um consagrado na comunidade de vida, não é óbvio que ele adere? Sim, mas agora nós também vamos estar lançando esse missionário. Nós também, o que ele está fazendo espontaneamente, nós vamos dizer, faça mesmo. Nós queremos que ele faça. Então, mais ainda, ele vai ter que dar aquela adesão de total, de coração, a mentalidade, se deixar formar, e aí vem a orientação e pastoreio da comunidade, porque muitas vezes cada um de nós tem ideias diversas, isso é ótimo em alguns aspectos, em outros aspectos isso foge da comunhão,
E aí essas pessoas vão entrar na orientação e pastoreio da comunidade aderindo a isso, né? Indo adiante, o que é que então está faltando para que a comunidade cresça na comunicação? Eu falei lá, curtir, comentar, compartilhar, mas não é bem isso, né? O padre Marcelo Rossi, já temos que terminar, né? Mas o padre Marcelo Rossi dizia que um padre que tinha dom de cura, de milagres e até fazia chover, chegou numa localidade que estava muito seca e o povo celebrou. Opa, glória a Deus, ele vai fazer chover. E ele disse, vamos rezar pela chuva amanhã, 3 horas da tarde. E o povo foi. E tinha gente dentro e fora da igreja. E o padre, que queria rezar pela chuva com aquele povo, passou no meio do povo e viu que ninguém tinha levado guarda-chuva. Então ele disse, gente, hoje não vai ter chuva. Hoje Deus não vai fazer chover. Povo, mas meu Deus, por quê? Ele disse, porque ninguém teve fé. Se vocês tivessem tido fé, vocês teriam trazido o guarda-chuva. Então, nós acreditamos que hoje nós precisamos ter fé na companhia de pesca que o Senhor nos deu. Ele não vai nos dar mais seguidores se não for para nós tocarmos a carne sofredora desses seguidores. Porque seguidores para nós não é motivo de vaidade, é responsabilidade. Nós não queremos apenas ser muito seguidos, mas nós queremos conhecer essa pessoa que nos segue, rezar por ela, acolhê-la nos nossos centros de evangelização, acolhê-la nos nossos eventos, colocá-la num caminho de discipulado, de conversão. E nós acreditamos que o Senhor não vai nos dar mais se nós não tivermos fé. Ou seja, se nós não prepararmos as nossas redes, como pediu o Papa Leão, onde nós vamos acolher essas 400.000 pessoas? Quem são essas pessoas? Quem são as 1.000 pessoas que participam da Missa Shalom diariamente? Quem são as 4.000 pessoas que assistem o Pais Avós diariamente? Numa média de 20 minutos. Que eu digo, ou elas rezam umas laudes, ou elas participam da oração. Então, hoje nós precisamos reforçar nas nossas missões esse serviço Fale com um Missionário. Os clipes o Aleluia, os vídeos do Aleluia estão aí passando no mundo inteiro, e todos eles estão indo, Fale com um Missionário. E as pessoas continuam indo lá no portal e acessando o Fale com um Missionário. E todas as nossas missões são chamadas a ter esse serviço. A nossa missa, o nosso portal, o nosso canal no YouTube é cheio de gente pedindo oração, partilhando realidades duríssimas. Um dia eu tinha uma mulher que colocou, Senhor, liberta meu marido do adultério com a fulana. Porque a fulana, e a gente, pelo amor de Deus, né? Aí lá vai a gente falar com a mulher particularmente, né? Então, hoje, nós precisamos crescer nas interações com o nosso público. Mas isso, gente, é todo mundo, né? As pessoas de marketing vêm aqui e dizem o seguinte para a gente. Gente, vocês têm tudo. Teve uma pessoa que veio e conheceu o Aleluia e viu o aconselhamento, viu os padres, 37 padres, 50 pessoas aconselhando. E ele disse assim, meu Deus, o que eu tento fazer com o meu call center, vocês têm aqui. Eu tenho um serviço de CRM, né, de lidar com os clientes. Meu Deus, vocês têm o que lidar com os clientes, vocês têm o que dizer, nós não temos, né? E o que é mais grave, que ali é esse último ponto, o pastoreio online. Nós precisamos ter a coragem de ter grupos de oração online. Nós já tivemos mais grupos, os grupos foram fechando, mas porque, como
como é que eu vou crescer a evangelização online se o meu serviço evangelizador passa por grupo de oração e nós não vamos ter pastores online? Então, se nós queremos uma chuva de seguidores, uma chuva de visualizações, se nós queremos ter uma grande audiência, nós precisamos nos preparar para acolher essa audiência. O que significa para nós é evangelizar, pastorear, tocar na carne sofredora, criar lugares de encontro, criar lugares ou multiplicar lugares de encontro virtual e presencial. E aí a gente conclui, né, clamando o Espírito Santo. Eu estou percebendo aqui, gente, que é entusiasmante o nosso serviço, que é maravilhoso o serviço evangelizador através dos meios de comunicação, mas é um prodígio de Deus, é um prodígio de Deus, é um prodígio de Deus, é uma intervenção divina. No domingo de Páscoa, nós íamos lançar os 50 dias com Jesus. Nossa primeira ação evangelizadora no YouTube pós-pandemia. Quando nós decidimos isso, não sabíamos nem como ia ser, o padre Fábio de Mello pediu para vir celebrar uma missa na Igreja do Ressuscitado. Naquele primeiro dia, foi uma enxurrada e foi o lançamento dos 50 dias com Jesus. Não foi planejado, foi uma intervenção divina. Na segunda-feira da oitava de Páscoa, que ia ser o primeiro dia ordinário dos 50 dias com Jesus, feriado no Brasil, ou seja, todo mundo podia assistir, e Páscoa do Papa Francisco. Nada planejado, intervenção divina. Foram milhares de acessos. E acompanhou 50 dias com Jesus, uma multidão de pessoas interessadas, curiosas nas notícias da igreja. Então, é uma intervenção divina, é um prodígio de Deus, não é natural. Queria ainda dizer, mas não vou explicar, né, que nós também temos uma atenção ao engajamento do coordenador de vocês, do serviço, do ministério, né? Precisamos de jovens, precisamos de pessoas fortes com carisma shalom, pessoas com carisma de pastoreio, com dom de discernimento no serviço, e precisamos capacitar o nosso povo, né? Também queria dizer que nós estamos com um foco na comunicação interna, uma direção que o governo geral nos pediu. Eu fiquei muito feliz quando eu visitei a comunidade Canção Nova para conhecer a comunicação interna deles e vi que a comunicação interna deles é toda feita por WhatsApp, por lista de transmissão direta para os responsáveis locais e para a comunicação dos responsáveis locais, porque eu ficava, meu Deus, às vezes a gente quer criar um sistema, e aí complica tanto a comunicação interna, né? Mas eu vi propostas muito boas na Canção Nova, e nós vamos criar a nossa rede forte de comunicação, né? Já está no nosso planejamento e já está na nossa mira, né? E queria partilhar também sobre a comunicação internacional. Nós precisamos muito crescer na comunicação internacional, então nós vamos ter uma reunião com os acompanhadores regionais, é um convite, no dia 14 de agosto, às 10 horas. Eu quero ouvir e também a gente tem algumas propostas para apresentar. Obrigada, irmãos, por esse tempo dedicado, né? Vou enviar para vocês uma enquete de consulta sobre a Rede Vida, essa parceria, sobre os redatores, e vou enviar o material do Papa Leão e outros links que serão interessantes para vocês ao final dessa apresentação, tá? Obrigada. Então, gente, glória a Deus, obrigado, Gabi. A Gabi passa para a Nayarinha, ela coloca para a gente, tá? Eu acho que a gente está com o horário bem puxado, mas vamos fazer o seguinte: as pessoas que tiverem dúvidas, podem mandar para a Nayara. Gabi, a gente combina da seguinte forma:
A gente pega essas perguntas, te passa. Mas se tu puder gravar um videozinho, aí a gente passa para eles as respostas que eventualmente se tem. Pode ser? Pode ser. Joia, gente? Então a gente retorna às 2 horas. Se você tiver dúvidas, manda agora para a Nayarinha, tá? E aí ela vai passar para a Gabi. A Gabi manda um áudio, grava um vídeo respondendo e a gente passa para vocês. Tá bom? Tá bem? Então pronto, às 2 horas a gente está de volta. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo, até breve. Amém.